né, do plano dos professores. Então a gente está discutindo, né, doutor, Anderson, que já tivemos algumas reuniões aqui já, né, com a Secretaria de Educação, o pessoal que foi colocado lá pela secretária Simone, né, para estar discutindo aí o plano. Então são ali coordenadora da RH, coordenador de educação infantil, do ensino fundamental, e a gente está discutindo e tá atento ali e passando ali artigo por artigo, né, doutor? Boa noite a todos os servidores que nos acompanham. Realmente é bem isso. Já tivemos 4 reuniões a respeito do texto, realmente. Então a ideia é fazer uma atualização da 12269. Então estamos pegando ela de capa a capa. Já descolocou lá umas fotos lá, né? Só a 12269 tem mais de 100 artigos e tem mais os decretos ainda que nós estamos analisando, que alguns muito provavelmente virão para dentro da lei também, que a ideia é trazer para a lei, porque aí fica amarrado e para alterar fica mais difícil, principalmente aquilo que seja de benefício para o servidor, né? Então a ideia é essa, estamos ainda estudando, amanhã temos mais uma reunião, né? Essa semana acho que temos 2 marcadas, Duas, né? amanhã e Já quinta. tivemos 4, né? Tem mais 2, então estamos aí acelerando para tentar finalizar pelo menos a parte de lei, a parte legal, aí fica pendente em relação à tabela, né? E os decretos, obviamente, né, que a gente está fazendo os estudos também para ver quais decretos que de fato, ou alguma parte do decreto que dê para colocar dentro da própria lei. Que se tiver dentro da lei fica melhor. E finalizando esta parte, aí vamos para a questão da tabela, que é o grande problema, né? Então, a tabela que é um segundo momento, na verdade, até foi dividido, né? Então, nós estamos nos reunindo em relação ao texto e o pessoal do município em relação à tabela para apresentar para nós, para a gente ver como que vai ser, para ver se a gente chega num denominador comum. E estamos aí trabalhando firmes, né, e fortes sobre isso, até porque são, como a gente fala, né, são muitas coisas para serem analisadas. Só da lei são mais de 100 artigos, decretos são acho que 3 ou 4, e um deles inclusive é bem grande, Isso, né? Tem acho que uns 50 artigos. É. Então são vários pontos que nós estamos analisando e tentando deixar cada vez melhor para o servidor, né? Isso mesmo. E a gente tá assim. Já tivemos alguns embates, né? Sim, isso é normal, discussões. Né? Isso é normal, né? Coisas que nós discordamos, né? Então. Quando a gente discorda ali, é assim, não é porque a gente está discutindo aqui né, com o pessoal ali da Secretaria de Educação, se não houver, digamos, a gente não tiver concordância ali em algumas coisas, e já não tem mesmo, né, em algumas situações, alguns artigos ali, o que a gente vai fazer? A gente vai levar para a comissão geral, né? Então, o que houve concordância, né, a gente muda o texto ali e segue. Onde houve discordância, né, não houve entendimento por parte do sindicato e nem por parte do pessoal que está representando a Secretaria de Educação, a gente vai levar para a comissão geral, né, comissão maior, onde vai estar daí a Procuradoria do município, a Secretaria de Educação, onde vai estar a Secretária de Fazenda, a Secretária de Recursos Humanos, e a gente vai discutir junto com eles. Então é importante a gente, eu sei que agora neste momento a maioria, né, dos professores estão preocupados com a tabela, mas claro que é importante e a gente também está aguardando essa proposta do município, né, aguardando o que eles vão trazer para nós. A gente já colocou o nosso posicionamento e a gente precisa aguardar essa proposta deles, se vai ser como negativa ou não, né? Então a gente precisa primeiro aguardar. Eles estão fazendo os cálculos, a gente sabe que Secretaria de Educação existe uma demanda, né, de servidores, né? Então o impacto sempre ele acaba acontecendo de uma forma grande, mas a gente já colocou o posicionamento do sindicato. Aquele dia na reunião com os professores, que no dia 15 a gente já relatou para eles qual que foi a nossa proposta, né? Que o sindicato entende que no mínimo precisa ser ali o piso 4.420 no A1, né? Distribuindo na tabela ali os percentuais que são hoje, né? O município ficou de fazer as contas e nos dá essa resposta. Então, a gente não teve essa negativa ainda, e a partir do momento que a gente não tem a negativa, a gente tem que aguardar, né, doutor Anderson? Exatamente. Então, estamos esperando isso para ver como que vai ficar esse detalhe da tabela, mas é importante o servidor entender que o texto em si também tem sérias situações que precisa de cuidado para que não passe e faça com que depois lá na frente tenhamos problema. Inclusive, por exemplo, uma ideia nossa é que a remoção, que é algo que é feito via decreto, uma parte dela venha para dentro da lei. Então já deixar resolvido a parte da remoção, a parte do crescimento na horizontal, pode ser uma possibilidade também vir para a lei. Então são pontos que nós queremos trazer de decretos para que de fato esteja na lei e daí esteja garantido. Até porque decreto para o servidor, às vezes tem alguém que está acompanhando há menos tempo, o decreto se muda conforme a vontade da gestão. E lei não. Lei precisa de um projeto de lei, precisa mandar para a Câmara,
precisa ser aprovado na Câmara. Então, são passos que precisam ser levados em consideração. E o decreto é muito mais simples. Por isso que a ideia é de algumas coisas virem para lei, que daí fica mais difícil qualquer tipo de alteração. Exatamente, que nem até o Jacques citou aqui como exemplo, né, as serventes. Né, hoje as serventes não conseguem participar da remoção, né, a não ser ali só por permuta. Então, a partir do momento que a gente coloca dentro da lei, é mais difícil de ser alterado, né? Então a gente pensa, mas é decreto, está valendo, mas as serventes também participavam da remoção e hoje elas não conseguem participar. A gente vai brigar para tentar já colocar elas novamente aí nessa possibilidade de remoção, né? A pergunta ali, então, é isso que eu respondi. E a outra que perguntou 4 reuniões e nada, na verdade, 4 reuniões bem produtivas, muita coisa aconteceu, bastante embates, bastante discussões, tanto é que tem coisas que vai ficar para a comissão geral, como o Léo falou, então ela está evoluindo, não é nada, ela está evoluindo sim, é que é devagarzinho, né? Não é tão rápido quanto a gente espera, mas o importante é que ele está evoluindo sim, e como volto a dizer, tem a questão da tabela. Precisamos realmente, de fato, de uma tabela para a gente conseguir avançar ainda Exatamente. mais. O Alisson também colocou ali, né, uma situação, a gente ainda não chegou nessa parte, mas nós já temos, né, a nossa ideia aqui de como a gente vai solicitar e tentar mudar dentro do texto da lei ali, né, ele teve algum avanço na utilização da hora atividade para a formação estrito sensu, mestrado e doutorado. Então hoje a gente tem no decreto lá que libera até 8 horas, né, para você fazer o mestrado, né, desde que você não esteja no estágio probatório. A gente já tem uma ideia, eu já conversei com o Alisson, né, eu já coloquei para ele qual que é a ideia do sindicato, mas a gente ainda não chegou nesse artigo, ainda nesse decreto que fala da formação, né, da liberação para a formação, e a gente já tem aqui a sugestão, já claro, das demandas que vem para o sindicato, não é uma sugestão da minha cabeça, da cabeça do Dr. Anderson, nem do Jacques, nem do Luiz, mas são demandas que vêm para o sindicato que a gente vai colocando, né? E ali no YouTube, a professora Cíntia, né, eu conversei com ela essa semana, né, ela acabou finalizando o mestrado, ela é do quadro permanente, né, e neste momento, infelizmente, em questão reais mesmo ali, não tem um acréscimo, né? Apesar que nem os professores do permanente tiveram, né, os 15% do piso no início do ano, infelizmente acaba sendo pago como complemento, né? E daí essas elevações não tem. Mas, professora Cíntia ali, né? Aguente firme que a hora que a gente atualizar a tabela, eu sei que eu tenho mestrado aí, já vai subir de nível e vai lá para frente. E é bom deixar claro também para os servidores que ninguém vai ter nenhum tipo de redução de salário. Sim, com então, certeza, o plano de cargos dos professores é justamente porque hoje nós entendemos que a forma que é feita a tabela lá na 12.269 em relação ao crescimento na horizontal é quase que inviável, né? E às vezes para crescer 1% somente, né? Então, justamente por isso a ideia é que seja possível, estamos fazendo alterações nesse sentido para que seja possível e de fato aconteça realmente o crescimento. Então, e sem nenhum tipo de redução de salário, obviamente. Por isso que o professor falou que o professor Léo é no mínimo o 4.420 no começo da tabela, no início, no A1, né?